Nesse vídeo nós vamos falar de um dos filósofos mais difíceis de toda a história da filosofia. No entanto, um dos mais importantes. Isso porque entender o pensamento do Hegel é crucial para que a gente entenda o pensamento de filósofos e correntes filosóficas que nos influenciam até hoje, como, por exemplo, o Marx, o Nietzsche, a fenomenologia e o existencialismo. Então, se eu fosse você, ficaria comigo aqui nesse vídeo até o final. E outra coisa que você também tem que fazer é deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder as nossas próximas publicações. O Hegel foi um filósofo alemão que viveu a passagem do século XVIII para o século XIX. Ele foi o mais importante e o mais famoso filósofo da sua época, sendo o maior representante do idealismo alemão. O idealismo alemão, que foi uma corrente filosófica de pensamento que teve a influência do pensamento do Kant, teve a influência do romantismo, que era um movimento intelectual que se contrapunha à racionalidade do iluminismo. O romantismo, ele valorizava os sentidos, a emoção e a natureza. E aqui nós também temos a influência do nacionalismo, que vai influenciar em muito o pensamento político do Hegel. O Hegel também era um grande admirador da filosofia grega, da cultura grega de um modo geral. E com isso ele vai ter uma influência muito grande na sua metafísica, do pensamento do Heráclito, e na sua política ele vai ter uma influência muito grande do pensamento do Aristóteles. E a sua obra mais importante e mais famosa é a Fenomenologia do Espírito, que ele publicou em 1807. E pessoal, espírito aqui não tem nada a ver com o além-mundo, com alma, com assombração, essas coisas. O espírito para o Hegel é a ideia, é a razão universal. A fenomenologia do espírito é a história filosófica do desenrolar do espírito. Fenomenologia vem do grego phainommenos, que quer dizer manifestar-se, aparecer, e logia, logos, ciência. É a ciência do manifestar-se, do aparecer do espírito. Do aparecer do espírito onde? Aqui, formando a nossa realidade. O espírito, para o Hegel, é toda a realidade. O Hegel é o maior expoente do idealismo alemão. O Hegel é idealista. O Hegel é um monista. Ele acredita que a ideia é que forma tudo. A ideia cria a matéria. E aqui a gente tem que deixar dois pontos muito importantes que o Hegel inova na filosofia. A primeira coisa aqui é que, diferentemente de toda a tradição filosófica, o Hegel entende que a realidade não é algo estanque. A realidade não é substância, mas é sujeito. É a ideia que está em movimento. A realidade para o Hegel é um sujeito que está em atividade. E a segunda coisa, que é o que vai permanecer na história da filosofia, que é a influência que o Hegel tem nos outros filósofos que virão depois dele, é que o Hegel coloca a história na filosofia. Depois do Hegel, os alemães vão pensar a filosofia como algo histórico. O Hegel entende que a razão ela é histórica. E aí, só para a gente ficar em 3 exemplos, basta a gente pensar a importância da história no pensamento do Marx, a importância da história no pensamento do Nietzsche. E qual é mesmo o nome da obra mais importante do Heidegger? Ser e Tempo. A influência do Hegel nesse aspecto foi muito importante na filosofia contemporânea. O Hegel, numa situação privilegiada, com mais de 2000 anos de história da filosofia para analisar, ele percebe que as verdades não são absolutas, elas são construídas no tempo. As ideias, a nossa linguagem, a ciência, as instituições sociais, os costumes e até a nossa própria forma de entender o que é a verdade, tudo isso muda. Tudo isso vai depender do contexto. Tudo isso vai depender daquilo que ele chamou de Zeitgeist, do espírito de uma época, aquilo
que era verdade estabelecida há 100, 200, 300 anos atrás, pode não ser mais hoje. Aquilo que era verdade absoluta na época dos gregos antigos não é mais hoje. A realidade, ela é histórica. A realidade, o ser é dinâmico. A realidade, o ser é devir. Olha aí o Heráclito na sua filosofia. A realidade, o ser é dialético. É dialético no sentido de que ela está em constante movimento, em constante devir. E aqui a gente tem que colocar também algo muito importante que diferencia o Hegel de outros filósofos. O Hegel não está construindo um método para a gente entender a realidade. Não é que a gente vai pegar a dialética e vai tentar entender a realidade. O Hegel diz que a própria realidade é dialética e nós, a nossa consciência, a nossa razão finita, como parte de uma consciência infinita, como parte de uma razão universal, ela também é dialética. A nossa forma de pensar, a nossa consciência é dialética. E aí a gente pode sim entender o real, entender a coisa em si. O Kant estava errado. E aí vem duas críticas que o Hegel faz na filosofia do Kant. O Kant diz que a gente não consegue apreender aquilo que é real. A gente só consegue entender as representações, aquilo que aparece para nós. O Hegel não. Nós fazemos parte do real. Nós fazemos parte do espírito. O nosso pensamento é dialético, assim como a realidade é dialética. Então a gente pode entender sim a realidade como ela é. E a segunda crítica é que a nossa consciência muda. O Kant estabeleceu as bases da consciência. Ele diz, olha, está aqui, a consciência do homem é desse jeito. É essa estrutura transcendental que o homem tem para entender a realidade. Essa estrutura é assim sempre, ela é uma estrutura universal. É assim desde o início dos tempos até hoje. O Hegel está dizendo que não. A nossa consciência, ela muda com o tempo. Não é só a verdade que muda, é a forma que a gente tem de entender a verdade que também muda. O Hegel tem influência do Kant, mas ele supera o pensamento do Kant na medida em que ele diz que sim, nós podemos entender o que é a coisa em si, nós podemos entender o que é a realidade nela mesma, que a realidade, o ser, nada mais é do que o espírito, nada mais é do que devir, o ser é dialético. E como a realidade é dialética, a realidade é movimento, nós temos esse movimento acontecendo em 3 etapas. Primeiramente, nós temos a tese, que é uma afirmação. Depois nós vamos ter a antitese ou a antítese, que é o seu contrário, que se opõe a essa afirmação. E posteriormente, no terceiro momento, nós vamos ter a síntese, que é a superação desse embate, que é a superação desses 2 momentos anteriores. Uma superação que vem trazer algo novo, mas que contém elementos dessas 2 fases anteriores. Bom, e aí com essa síntese acabou o movimento? Não. O Hegel diz que essa síntese agora se transforma em uma tese, que vai ser contraposta por uma antítese, e aí vai começar tudo novamente. E então esse movimento dialético, ele não se dá de um ponto A para um ponto B, em uma reta, em um pensamento retilíneo, como querem os iluministas. O Hegel entende que o pensamento dialético, o pensamento que está em movimento, em processo, ele é circular. O espírito está o tempo todo tese, antítese, síntese, em um movimento circular em que cada vez que ele faz esse movimento, ele se expande, a sua consciência é expandida e o seu entendimento sobre as coisas vai aumentando cada vez mais. A história é processo, é movimento, cujo motor é a contradição dialética, ou seja, é a contradição dialética que move a história. E toda vez que nós temos essas 3 etapas, toda vez que nós temos esse pensamento circular, nós temos
um autoconhecimento maior por parte do Espírito. O Espírito que no tempo se manifesta na história, nos diz que a história é evolutiva. O nosso momento presente, ele é mais evoluído, de acordo aqui com a filosofia do Hegel, do que um tempo de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, de 1000 anos atrás. A história, o espírito, assim como a dialética tem 3 fases, tem 3 momentos distintos, o espírito, ele se manifesta também em 3 etapas distintas. Na primeira etapa, nós temos o espírito subjetivo, no âmbito individual, no nível apenas do sentimento, da emoção, da imaginação. No segundo momento, nós temos o espírito objetivo, que se opõe ao espírito subjetivo, na medida em que é a expressão da coletividade. Aqui o espírito percebe que não está sozinho, ele percebe que existe o outro. E então ele se realiza no mundo da cultura, manifestando-se na moral, na ética, no direito, na política. E no terceiro e último momento nós temos o espírito absoluto, que é a síntese final de todas as contradições anteriores. Aqui nós temos a superação do espírito objetivo. Aqui, o espírito, no nível do absoluto, ele tem uma autoconsciência completa de si e de tudo que está à sua volta. O espírito aqui tem um entendimento da realidade de forma total, da realidade de forma global. E aqui o Hegel nos diz que nós só atingimos esse entendimento através da filosofia, que é o saber supremo, é o saber de todos os saberes. De acordo com Hegel, somente através da filosofia é que nós temos uma compreensão do que é a realidade. Somente com a filosofia nós temos um conhecimento verdadeiro do que é a realidade que é espírito, que é a ideia que forma tudo que existe, que nós mesmos fazemos parte dessa ideia. Nós somos parte desse espírito absoluto. E é por isso que o Hegel, ao dizer que a ideia manifesta toda a realidade, ele diz que o real é racional. A realidade é a manifestação da ideia, do que é racional. E o racional é real. A ideia forma tudo que existe. A ideia, manifestando-se no espaço, forma a matéria, a natureza. Manifestando-se no tempo, forma a história. A ideia, o espírito, é tudo que existe. E nós podemos conhecer, sim, a realidade, a totalidade do real, através da filosofia. Então, pessoal, eu acho que deu para ficar bem claro aqui alguns conceitos centrais da filosofia do Hegel. Mas se você quiser entender melhor a filosofia do Hegel, bem como toda a história da filosofia ocidental, clica no primeiro link aqui da descrição e faz a sua inscrição no nosso curso de História da Filosofia. É o melhor e mais completo curso que você vai encontrar em língua portuguesa. Eu tenho certeza que, assim como os nossos milhares de alunos, você também vai gostar. O primeiro link aqui da descrição. Dúvidas? Coloquem aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.